Amados hermanos y hermanas de la novia brasilera, Amado irmão e irmã da noiva brasileira, en este día memorial de la resurrección, neste dia memorial da ressurreição, les estaré trayendo mediante la guianza divina eu estarei trazendo, mediante o guia divino, una importante enseñanza um importante ensinamento sobre este importante tema sobre este importante tema de la manifestación del Hijo del Hombre, da manifestação do Filho do Homem, quien sería revelado que seria revelado en un tiempo muy semejante num tempo muito semelhante a los días de Noé aos dias de Noé y a los días de Lot. e aos dias de Ló. Y por eso el tema para esta conferencia será E por isso que o tema para esta conferência será la manifestación del Hijo del Hombre. a manifestação do Filho do Homem. Repito el tema, Repito o tema: la manifestación del A- Hijo del Hombre. a manifestação do Filho do Homem. Quiero que entiendan en primer lugar Quero que entenda em primeiro lugar que el propósito para traer esta enseñanza que o propósito para trazer este ensinamento es para que nos demos cuenta é para que nós nos damos conta de la hora tan tardía da hora tão tardia y tan avanzada e tão avançada que estamos viviendo. que estamos vivendo. Estamos más cerca que nunca Estamos mais perto do que nunca de la venida del Señor da vinda do Senhor. y por lo tanto E, portanto, debemos actuar con diligencia, nós devemos atuar com diligência. debemos estar apercibidos. Devemos estar apercebido. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Y que con nuestras vidas, E que com nossa vida, con nuestro testimonio, com o nosso testemunho, podamos agradar a nuestro possamos Padre. agradar nosso Pai. Que Él se sienta honrado Que Ele se sinta honrado de sus hijos aquí en la dos tierra. seus filhos aqui na terra. Porque para eso Porque para isto es que Él nos ha dado su palabra. que Ele tem nos dado a sua palavra. Para que demos testimonio Para que possamos dar testemunho de que somos sus hijos. de que somos seus filhos. Y esse es el tesoro más grande que Él tiene Esse é o tesouro mais grande que Ele tem sobre esta tierra. sobre esta terra. Aleluya. Aleluia. De hecho, hermanos, Ah, de hecho, por lo tanto, portanto, es lo que tiene a este mundo todavía en pie. é isso que tem este mundo em pé. Que Él tiene unos hijos en esta Que tierra. Ele tem uns filhos nesta terra. Aleluya. Aleluia. Y hasta que no entre la última simiente, E até que não entre a última semente, hasta que no llegue el último escogido até que não chegue o último escolhido para ser parte de ese su cuerpo, para fazer parte do seu corpo, todavía tenemos que seguir predicando. ainda nós temos que continuar Todavía pregando. tenemos que seguir haciendo el llamado, Ainda nós temos que continuar fazendo o chamado, procurando que entre esa última oveja procurando que entre essa última ovelha del rebaño del Señor. do rebanho do Senhor. Aleluya. Aleluia. Por lo tanto, hermanos, Portanto, irmão, aún hasta en nuestras conversaciones, ainda em nossa conversação, como reveló el apóstol Pedro, como revelou o apóstolo Pedro, deben ser santas y pías. deve ser santa e pia. Así él lo reveló en 2 de Pedro, Así- capítulo 3, Assim revelou em 2 de Pedro, capítulo 3, en los versos 10 al 12. no verso 10 ao 12. Yo quiero citar la escritura. Eu vou citar a escritura. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 al 12. 2 Pedro 3, 10, 12. Dice la palabra, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, Mas no dia do Senhor virá como um ladrão da noite, en el cual los cielos na qual os céus, pasarán con grande estruendo, que os céus passarão com grande estrondo, y los elementos ardiendo e os elementos ardendo serán deshechos, serão desfeitos, y la tierra y las obras que en ella están e a terra e as obras que nela estão serán quemadas. serão queimadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, Porém, como todas estas coisas vão ser desfeitas, ¿qué tal les conviene que tal convém que vosotros que vós seáis en santas Se- y pías conversaciones, sejais em santas e pias conversações, esperando esperando y apresurando e apressando para la venida para a vinda del día de Dios, do dia de Deus, en el cual los cielos, no qual os céus siendo encendidos, se fica incendindo, serán deshechos, serão desfeitos, y los elementos siendo abrazados e os elementos sendo abraçados, se fundirán. eles se fundirão. Está ahí la cita. Aqui está a citação. Notaron en esta escritura Notaram nesta escritura
que el apóstol Pedro nos aconseja que o apóstolo Pedro nos aconselha a tener conversaciones santas, a nós termos conversa santa, conversaciones que agraden a nuestro Padre, conversas que agradam ao nosso Pai, porque vemos que el día se acerca. porque nós vemos que o dia se aproxima. ¿Y cómo sabemos que ese día está cerca? E como sabemos que esse dia está próximo? Por las señales que estamos viendo en el mundo, Pelo sinal que estamos vendo no mundo, que fueron las que profetizó que foram lá os que profetizaram, nuestro amado Señor Jesús, o nosso amado Senhor que Jesus, estarían tomando lugar en estos días finales, que estariam tomando lugar nesse dia final, poco antes de la venida del Señor. pouco antes da vinda do Senhor. Este sermón de San Lucas capítulo 17 Este sermão do capítulo Lucas 17 es el mismo sermón de Mateo capítulo 24, é o mesmo sermão de Mateus capítulo 24, que se le ha llamado el sermón profético. que será chamado um sermão profético. Aquí lo tenemos en la versión de San Lucas, Aqui nós temos a versão de São Lucas, que aunque no fue uno de los discípulos escogidos por el Señor, que foi um dos discípulos, que não foi um dos discípulos escolhido pelo Senhor, pero él tuvo contacto con los discípulos del Señor. porém ele teve contato com os discípulos do Senhor. Él conoció a Pedro, a San Marcos, E ele conheceu a Pedro, a Marcos, y oyó de ellos el testimonio e ouviu dele este testemunho de lo que reveló y predicó nuestro amado Señor. do que revelou e pregou o nosso amado Senhor. Y por eso lo escribe aquí en esta versión del Evangelio. E por isso que ele escreve aqui esta versão do Evangelho. Y ese sermón profético E este sermão profético se debió a una pregunta se deveu a uma pergunta en tres partes em três partes que sus discípulos le hicieron. que seus discípulos o fizeram. Ellos le estaban enseñando al Señor Ele estava ensinando ao Senhor el templo levantado en Jerusalén. um templo levantado em Jerusalém. Ese era un lugar muy importante para ellos. Este era um lugar muito importante para eles. Era un lugar muy venerado Era um lugar muito venerado y muy amado por los israelitas, e muito amado pelos israelitas, porque lo había levantado Salomón porque havia levantado Salomão y se lo había dedicado al Señor. e se havia dedicado ao Senhor. Y cuando ellos le están mostrando el templo, E quando ele estava mostrando o templo, el Señor les dijo o Senhor lhe disse que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera que destruída. não ficaria pedra sobre pedra, senão que ia ficar destruído. Eso tuvo que haberlos preocupado, E isso teria que haver o preocupado, porque ¿cómo es posible porque como é possível que un lugar que fue dedicado al Señor que um lugar que foi edificado ao Senhor fuera destruido? fosse destruído? Y por eso cuando están a solas con Él, Por isso, quando ele estava sozinho com ele, en un lugar aparte, num lugar à parte, en el monte de las olivas, no Monte das Oliveiras, ahí le hacen la pregunta ali lhe fazem as perguntas de cuándo sería eso. de quando seria isto. Y en adición le preguntaron, además le preguntaron, E ademais perguntaram, ¿qué señal habría de su venida e que sinais haveria de vir na sua y del vinda fin del mundo? e do fim do mundo? Y respondiendo esta pregunta E triple, respondendo essa es pergunta, que él predica este sermón, é o que ele prega esse sermão, donde él trae tanto las señales físicas onde ele traz tanto os sinais físicos como las señales espirituales. quanto os sinais espirituais. ¿Y por qué menciono esto? E por que menciono isto? Porque la gente le presta más atención Porque as pessoas prestam mais atenção a las señales físicas nos sinais físicos que a las señales espirituales. do que os sinais espirituais. Fíjense que el Señor dijo Veja o que o Senhor disse, que en los días de su venida que no dia da sua vinda sería como fue en los días de Noé. seria como fosse nos dias de Noé. Y él describe cómo era la gente en los días de Noé. E ele descreve como fossem as pessoas no dia de Noé. Dice ahí que la gente, las mujeres tomaban maridos, los maridos mujeres, E disse ali que ali as pessoas, os homens tomavam o marido e o marido tomava as mulheres. comían, bebían, E eles comiam, bebiam. y esos eran señales físicas. E este era um sinal físico. Pero habían unas señales espirituales Porém havia um sinal espiritual, que aunque él no las menciona, que aqui ele menciona, porque él está hablando entre líneas, porque está falando entre linhas, para que solamente la simiente porque somente a semente las pueda captar, ela pode captar, las pueda recibir. ou ela possa receber. ¿Sabían ustedes que la palabra está revelada Sabia você que a palavra está revelada de manera que solamente los hijos de Dios de maneira que somente os filhos la de pueden Deus recibir? ela pode receber?
El hermano Branham ponía el ejemplo O irmão Branham colocava exemplo que cuando él escribía una carta a su esposa que quando ele escrevia uma carta à sua esposa, o viceversa, ella le o- escribía una carta ou a él, vice-versa, ela escrevia uma carta a ele, se hablaban entre líneas. se falavam entre linhas, O sea que no tenía que expresarlo todo, ou não teria que se expressar tudo. sino que con algo que ella dijera o él dijera, Ou seja, com que algo que ela falasse ou ele dissesse. ellos entendían lo que querían decir. Eles entendiam o que eles queriam dizer. Y él dice en el mensaje 1 en 1.000.000, Ele disse numa mensagem 1 em 1.000.000. él dijo estas palabras: Ele disse essa palavra: tómenme no por lo que digo, Tome-me não pelo que eu digo, sino por lo que yo quiero decir y no lo digo. senão pelo que eu quero dizer e eu não digo. ¿Y por qué Dios habla de esa manera? E por que ele fala desta maneira? ¿Por qué es que Dios habla en parábola? E por que Deus fala em palavras? ¿Por qué Dios habla entre líneas? E por que Deus fala entre linhas? Porque Él solamente está interesado Porque ele somente está interessado en que sus hijos em seus filhos sean los que reciban la revelación. sejam que recebam a revelação. Aleluya. Aleluia. Y aquí en estas señales E aqui neste sinal hay unos entre líneas. há entre linha, Porque aunque estas eran señales físicas porque esse era um sinal físico que estaban ocurriendo en los días de Noé que estava ocorrendo nos dias de y Noé en los días de Lot, e nos dias de Ló. sin embargo, habían unas señales No entanto, havia um sinal mucho más importante que esto de comer, muito mais importante como esse de comer, plantar, edificar, de plantar, edificar, darse en casamiento, dar-se em casamento, que eran señales físicas. que era um sinal físico. Y les voy a explicar, E hermano. eu vou explicar, irmãos. Mire, en los días de Noé, Olhe, nos dias de Noé, antes que viniera el diluvio, antes que viesse o dilúvio, hubo dos señales houve dois sinais en dos antepasados de Noé em dois antepassados de Noé que le indicaron a él que vindicaram a ele el momento preciso no momento certo en que él debía comenzar a construir el arca que ele devia começar a construir a arca y el momento en que venía el diluvio. e o momento que ia vir o dilúvio. Y estas dos señales estaban E esses dois sinais estavam en su bisabuelo Enoch em seu bisavô y en su abuelo Matusalán. e no seu avô Matusalém. Enoch, séptimo desde Adán, O sétimo depois de Adão. fue el que Dios se llevó sin ver muerte. Fue el que Dios se llevó Foi sin o que ver muerte. foi o que Deus levou sem ver a morte. La palabra dice que fue traspuesto sin ver muerte. A palavra diz que ele foi transportado sem ver a O morte. sea que Enoch es un tipo del rapto. A Bíblia diz que Enoque é um tipo de rapto. Y el profeta mensajero revela E o profeta mensageiro revela en el mensaje la revelación de Jesucristo na mensagem a revelação de Jesus Cristo. que en el mismo momento en que Dios se llevó a Enoch, Que no mesmo momento que Deus levou Enoque, esa fue la señal para Noé. este foi o sinal para Noé. Comenzar a construir el arca. Começar a construir a arca. Oh, gloria a Dios. Pero hubo otra señal, Porém, houve outro sinal. porque Enoch engendró un hijo llamado Matusalán, Porém, Enoque ele gerou um filho chamado Matusalém, cuyo nombre tiene 10 letras. cujo nome tem 10 letras. Y ese nombre significa: E este nome significa: cuando hayas muerto será enviado. quando seja morto, será enviado. Y Noé estaba bien pendiente E Noé estava bem pendente a ese descendiente, ¿verdad? Ese antecesor suyo. a esse antecessor seu, Era su abuelo, era seu avô, porque él tenía la fe, porque ele tinha fé, y fe es revelación, e fé é revelação de que tan pronto su abuelo Matusalán muriera, de que tão certo que seu avô Matusalém ahí venía el diluvio. aí sim vinha o dilúvio. Uno fue una señal Foi um sinal para comenzar a construir el para arca, começar a construir a y el arca, otro fue la señal e o outro foi o sinal en que venía el diluvio. em que vinha o dilúvio. Y sin embargo aquí Jesús no lo menciona, E no entanto, Jesus não menciona aqui, como tampoco menciona como tão pouco menciona en los días de Lot, nos dias de Ló, que había una señal más importante que havia um sinal mais importante que la que él menciona aquí, do que aquele que ele menciona aqui, de que la gente comían, que as pessoas comiam, bebían, bebiam, plantaban, edificavam, se daban en eles se casamiento. davam em casamento. Todos esos son señales Tudo físicas. isso são sinais físicos. Pero había una señal espiritual
Porém havia um sinal espiritual mucho más importante. muito mais importante. Y esa señal era E esse sinal era que Dios estaba en carne que humana, Deus estava em carne humana, visitando a su profeta Abraham. visitando o seu profeta Abraão. Y ese era el hombre grande en ese día. E este era o grande homem deste dia. El hombre grande e importante no era Lot. O homem grande e importante não era Ló. El hombre grande era Abraham. O homem grande era Abraão. Aleluya. Aleluia. ¿Y por qué Jesús no lo menciona? E por que Jesus não menciona? Porque está entre líneas. Porque está entre linhas. Para que solamente el verdadero creyente Para que somente o verdadeiro crente se dé cuenta de esta señal. se dê conta deste sinal. Que son señales para nuestro día. Porque são sinais para nosso dia. Porque de la misma manera Porque dessa mesma maneira, como Dios visitó a Abraham en carne humana como Deus visitou Abraão em carne humana, y el profeta le llamó a ese personaje e o profeta chamou este personagem Elohim. Elohim. De la misma manera Dios nos ha visitado Da mesma maneira, Deus nos tem visitado en este tiempo final nesse tempo final y ha hecho exactamente lo mismo e tem feito exatamente o mesmo que hizo allá en los días de Abraham. que fez lá nos dias de Abraão. ¿Acaso no discernió el corazón de Sara, Acaso ele não discerniu o coração de Sara volteado de espaldas a la carpa o la tienda? por estar rindo nas costas dele na tenda? Y no solamente eso, E não somente isso, sino que reveló el juicio que venía. que também revelou o juízo que ia vir. Pues Sodoma y Gomorra Porém, Sodoma e Gomorra y todas esas ciudades e pecaminosas toda essa cidade pecaminosa serían destruidas. seria destruído. Y Dios le avisó a su E profeta, Deus avisou seu profeta, porque la palabra nos enseña porque a palavra nos que ensina Dios no puede hacer que Deus nada não pode fazer nada sin antes revelarlo sem antes de revelar a sus siervos los aos profetas. seus servos os profetas. Amós capítulo 3 y verso Amós 7. capítulo 3, verso 7. Ahí lo revela. Ali ele revela. Y por eso Dios mismo dice, E por isso Deus mesmo disse: encubriré yo eu encobrirei eu lo que voy a hacer a mi siervo Abraham. o que vou fazer ao meu servo Oh, Abraão. hermanos, qué garantía Ô irmão, que garantia es que haya un profeta de Dios en la que tierra. haja um profeta de Deus nessa terra. Por eso nosotros hemos tenido la gran bendición Por isso que nós temos tido uma grande bênção de haber creído de ter crido y seguir creyendo e seguir crendo en el profeta que Dios ha enviado. no profeta que Deus tem enviado. Oh, gloria al Oh, Señor. glória ao Senhor. Y no solamente eso, E não somente sino isso, que Dios nos predestinó para creerlo. senão que Deus nos predestinou para crer. Yo mencionaba anoche Eu mencionava à noite que aquí en Brasil que aqui em Brasil hay más de 200 millones de há habitantes. mais de 200 milhões de habitantes. Y no has pensado tú, amado hermano, E não tem pensado tu, amado irmão, que entre irmã, todos esos 200 que millones, em todos esses 200 milhões, Dios pensó en ti Deus pensou em ti, y te predestinó predestinou desde antes de la fundación del antes da mundo fundação do mundo para creer este mensaje, para crer nessa mensagem, para creer en este gran mensajero. para crer nesse grande mensageiro. Oh, amados hermanos, Oh, amado irmão, eso es una gran bendición. isso é uma grande bênção. Aleluya. Aleluia. Así que esa fue la gran señal, Assim que foi, este foi o grande sinal que aunque Jesús no la menciona, que aqui Jesus não pero menciona, está entre líneas para el verdadero creyente. porém está entre linhas para o verdadeiro crente. Dios manifestado en carne humana. Deus manifestado em carne humana, O sea, la manifestación del Hijo del ou Hombre, seja, a manifestação do Filho do Homem, discerniendo el corazón, discernindo o coração, revelando el juicio que venía. revelando o juízo que há de vir. Yo les pregunto en esta mañana, Eu pergunto nesta manhã, ¿cuántas veces quantas vezes se paraba el profeta mensajero separava o profeta y él mensageiro hasta daba la espalda a la e congregación ele virava as costas para a y congregação comenzaba a discernir los e corazones ele começava a discernir os sin corações fallar ni una sola sem vez? falhar uma vez só? Les quiero contar este Eu testimonio. quero contar esse testemunho. Cuando el profeta visitó nuestra isla de Puerto Rico, Quando o profeta visitou a nossa ilha de Porto Rico, entre las personas que vinieron a la línea de oración, entre as pessoas que chegaram até a fila de oração, vino un muchacho joven, veio um homem jovem. y cuando el profeta está hablando con él, E quando o profeta estava falando com le ele, dice: tu nombre es Miguel, ele disse: seu nome é Miguel y tú estás aquí no por una necesidad personal tuya, e você está aqui não por uma necessidade sua, sino por un familiar que tuvo un accidente esta semana. senão por um familiar que teve um acidente esta semana. Es una sobrina tuya É uma sobrinha tua y ella tuvo un accidente e ela teve um acidente
donde dos automóviles chocaron. onde dois automóveis se bateram. Y ahí el profeta comenzó a describir la escena del E accidente, ali o profeta começou a descrever a cena do pero de acidente. manera precisa. Porém, de maneira precisa. Él dijo tal automóvil, Ele disse tal de automóvel, tal marca, de tal marca, de tal color, de tal cor, chocó este otro carro, bateu nesse outro carro, de tal marca, de tal marca, de tal color, de tal cor. y describió el accidente E perfectamente. descreveu o acidente perfeitamente. Y luego le dijo a ese E muchacho, logo ele disse a este moço, el mismo Espíritu o Santo mesmo Espírito Santo, que me ha revelado estos detalles del accidente, quem tem me revelado esses detalhes do acidente, me ha revelado me ha revelado que tu sobrina no va a morir. que tua sobrinha não vai morrer. Dios la ha sanado. Deus a tem curado. Oh, gloria al Señor. Oh, glória ao Senhor. Aleluya. Aleluia. Amados hermanos, eso no podía ser el hombre. Amados irmãos, isso não poderia ser o homem. Tenía que ser Dios a través del Tinha hombre. que ser Deus através do homem. Si nosotros E se nós podemos separar podemos separar lo humano de lo divino, o humano do divino, podemos ver a Dios en el hombre podemos ver Deus no homem, sin endiosar el hombre. se Deus usar o homem. Aleluya. Y esto lo digo Isso eu digo porque el hermano Branham es nuestro hermano. porque o irmão Branham é nosso irmão. Él siempre nos enseñó: Ele sempre nos ensinou. yo soy un pecador salvo por Eu gracia. sou pecador salvo pela graça. Aleluya. Aleluia. Pero no podemos negar Porém, nós não podemos negar que el Espíritu Santo, que o Espírito Santo, el Señor Jesucristo, o Senhor Jesus Cristo, se revelara a través de él. se revelava através dele. Y eso dio cumplimiento E isso deu cumprimento a esta tremenda profecía a essa tremenda de profecia San Lucas de São 17:30, Lucas 17:30, que como fue en los días de que Noé como foi nos dias de y Noé como fue en los días de Lot, e que como foi nos dias de Ló, así serían los días assim seria nos dias de la manifestación del Hijo del da Hombre. manifestação do Filho do Homem. Por eso podemos decir en Por esta isso mañana podemos dizer nesta manhã que el Hijo del Hombre que o Filho do Homem fue manifestado foi manifestado a través de un Hijo de através de hombre filho de homem llamado chamado William Marion Branham. William Marion Branham. ¿Lo creen, hermano? Ok, irmão? Aleluya. Aleluia. Oh, gloria al Señor. Oh, glória ao Senhor. En esos días de la manifestación del Hijo del Hombre, Nesse dia da manifestação do Filho do Homem, cuando visitó a Abraham en carne humana, quando ele visitou Abraão em carne él humana, fue acompañado de dos ángeles, ele foi acompanhado de dois anjos, Miguel y Gabriel, Miguel e Gabriel, que gracias a la intercesión de Abraham que graça teve a intercessão de Abraão por su sobrino Lot, por seu sobrinho Ló, porque cuando Elohim porque quando Elohim reveló que iba a destruir ese lugar, revelou que ia destruir este lugar, Abraham intercedió por su sobrino Abraão intercedeu por seu sobrinho. y Dios envió esos dos ángeles. E Deus enviou esses dois anjos. ¿Y qué hicieron estos dos ángeles en Sodoma? E o que fizeram esses dois anjos em Sodoma? Cegar la gente. Cegaram as pessoas. Eran ángeles cegadores. Eram anjos cegadores. Pero estamos hablando de cegar, Porém, estavam falando em cegar, no del verbo cosechar, não do verbo colher, sino de dejar ciega a la gente. senão de deixar cego as pessoas. ¿Han leído ustedes en la palabra Ha lido você a palavra que cuando los moradores de Sodoma quando os moradores de Sodoma eran tan pervertidos eram tão pervertidos que a la que supieron que souberam que dos varones habían entrado a la casa de Lot, que dois homens haviam entrado na casa de Deus? ellos querían conocer estos dos varones. Eles queriam conhecer esses dois varões. Pero ese término conocer en la Biblia Porém, esse termo conhecer na Bíblia significa tener relaciones íntimas. significa ter relações íntimas. O sea que estos varones eran tan pervertidos, Porém, que esses homens eram tão tal como pervertidos, está la humanidad hoy, tal como está a humanidade hoje, donde hombres se están casando con hombres de que homens estão casando com y homens mujeres con mujeres. e mulheres com mulheres. Y esa es una señal de que estamos en los últimos días E este é um sinal que estamos nos últimos y que dias este mundo se está preparando e que esse mundo está se preparando para ser quemado. para ser queimado. Porque si Dios no perdonó a aquella Porque gente se Deus não perdoa aquelas y los pessoas quemó con fuego y azufre, e queimou com fogo e enxofre, tendrá que hacer lo mismo hoy. Ele terá que fazer o mesmo hoje. Está a punto de hacerlo, E hermano. está a ponto de fazer, irmãos. Por eso el mundo está lleno de volcanes. Por isso que o mundo está cheio de vulcão. Hay más de
1.200 volcanes activos ahora mismo. Há mais de 1.200 vulcão ativo agora mesmo. Porque ahí lo leímos en 2 de Pedro capítulo 3. Ali nós lemos em 2 de Pedro capítulo Que 2 Dios va a quemar todo esto, hermano. que Deus vai queimar tudo isso, irmãos. Pero antes de Él quemar esto, Porém, antes dele queimar tudo isso, Él va a recoger a sus hijos. vai recolher os seus filhos. Y los va a llevar al lugar seguro. Ele vai levar num lugar seguro. Gloria al Oh, Señor. glória ao Senhor. Aleluya. Aleluia. Pues cuando estos dos varones Porém, quando esses dois varão, querían que Lot sacara, perdón, los varones de Sodoma, os homens de Sodoma, quería que Lot sacara a aquellos dos varones. queria que tirar aqueles dois homens, Dice la palabra que comenzaron a herir a Lot. e eles diz a palavra que eles começaram a ferir Ló. Y ahí los ángeles los cegaron. E ali os anjos cegaram. Los volvieron ciegos de la vista. E eles voltaram cegos das Y vistas. por eso el profeta E por isso o profeta los identifica o identifica como dos ángeles cegadores. como dois anjos cegadores. Y él siempre identificó E ele sempre identificou a esos dos ángeles a cegadores esses dois anjos cegadores con dos famosos evangelistas como dois famosos evangelistas contemporáneos al profeta. contemporâneos ao profeta. Uno llamado Billy Graham Um chamado Billy Graham y el otro llamado Oral Roberts. e o outro chamado Oral Robert. Muy famosos, Muito famosos, muy reconocidos, muito reconhecido, con grandes ministerios evangelísticos. com grande ministério evangelístico. Pero lo que hacían era cegar a la gente Porém, o que eles faziam era cegar as para que pessoas, no reconocieran para que eles não reconhecessem a quien Dios estaba usando a quem Deus estava usando con grande poder sobrenatural. com grande poder sobrenatural. Y ese era el profeta mensajero. Este era o Branham. profeta mensageiro Brana. Qué cosa, hermano. Que alegria, irmão. Igual como fue en los días de Lot. E igual como foi no dia de Ló, Elohim en carne humana, Elohim em carne humana, acompañado de dos ángeles. acompanhado de dois anjos. Y acá Dios manifiesto de nuevo. E aqui Deus manifestou-se de Y novo. dos famosos ángeles cegadores. E dois famosos anjos cegadores. Y era la primera vez en la historia E era a primeira vez na história que estos ángeles que estes anjos tenían nombres muy parecidos. tinham nomes muito parecidos. Uno de ellos llamado Billy Graham. Deles chamado Billy Graham. Ese apellido Graham, Esse apelido Graham, se puede escribir aquí, hermano. Se puede anotar. Quiero que vean esto, hermano. Noten que este apellido nós vemos esse apelido de este evangelista deste evangelista era Graham. era Graham. Sobrenome. Fíjense que termina exactamente igual a como termina el nombre Abraham. Veja que ele termina exatamente igual como se termina o nome Abraão. E igual a como termina el apellido del profeta Branham. É igual como se termina o sobrenome do profeta Abraão. La gran diferencia A grande diferença es que el apellido Graham é que o apelido Graham, tiene 6 letras. sobrenome, tem 6 letras. Tiene 6 letras. Y la palabra enseña que 6 es número de hombre. E a palavra ensina que 6 é o número do homem. Pero el apellido del profeta E porém o sobrenome do tiene profeta 7 letras. tem 7 letras. Y 7 es un número de Dios. E 7 é o número de Deus. Es un número de adoración. É o número de adoração. Y es un número de plenitud. E é o nome de plenitude. Y estoy mencionando esto, hermano, E estou mencionando isso, irmão, porque el profeta revela porque o profeta en revela el gran mensaje el pacto confirmado a Abraham. na grande mensagem o pacto confirmado a Abraão, Que Dios le dio a Abraham parte de su nombre. que Deus deu a Abraão parte do seu nome. ¿Sabían ustedes que el nombre original de él con el cual salió de Ur de los Caldeos no era Abraham? Sabia que o nome dele No era Abraham, não era Abraão, sino Abraham, senão Abrão, con 5 letras. com 5 letras. Pero Dios se lo cambió. Porém Deus o mudou. Le añadió 2 letras adicionales Ele adicionou 2 para letras que él se llamara Abraham. para que ele fosse chamado de El Abraão. profeta revela aquí E o profeta revela aqui que Dios le dio parte de su nombre. que Deus lhe deu parte do seu nome. Quiero compartirles el extracto Quero compartilhar com vocês. del mensaje El Pacto de Abraham confirmado, Da mensagem Pacto de Abraão confirmado, predicado el 18 de marzo pregado no 18 de março del año 1961 do ano de 1961, en Middletown, Ohio, Estados Unidos. em Ohio, Estados Unidos. Dice el profeta, y cito, Diz o profeta: cuando él le dio a Abraham
parte de su nombre, Quando ele deu a Abraão parte do seu nome, posicionalmente él puso su nombre posicionalmente ele colocou o seu nome en el cheque, em xeque, igual que el de él. igual dele. El de él es Elohim. O dele é Elohim. Abraham. Abraão, ¿Ven? vê, Le dio parte de su propio ele nombre. deu parte do seu próprio nome. Ahí una gran revelación hallé. Há uma grande revelação ali. Y ustedes comprenden E vocês o compreendem? que yo pudiera llevarlo más adelante que eso. Que eu poderia levar mais adiante disto. Pero la iglesia, Porém, a igreja, cuando debería estar comiendo alimento sólido, quando a igreja devia estar comendo alimento sólido, todavía está tomando leche. ainda está tomando leite, Correcto. correto? Así que él le dio a él su propio nombre. Assim que ele deu a ele o seu próprio nome, Abraham. Abraão. Aleluya, hasta ahí la cita. Até aí a citação. Quiero que noten esto tan tremendo, hermano. Quero que note isso tão tremendo, irmãos. Esto no es leche descremada. Isso não é leite. Esto es alimento I- sólido Isso é alimento sólido para verdaderas águilas. para as verdadeiras águias. Que el águila es el único animal Porque a águia é o único de animal las 4 criaturas de Apocalipsis, capítulo 4, das quatro criaturas de Apocalipse, capítulo que 4, no bebe leche. que não bebe leite. ¿Habían visto ese detalle en la palabra? Havia havido esse detalhe na palavra, Que de esas 4 criaturas o seres vivientes que dessas quatro criaturas, seres viventes, de Apocalipsis, capítulo 4, de Apocalipse, capítulo 4, el águila es el único a águia é o único que no es mamífero, que não é que no mamífero, bebe leche. que não bebe leite. Mire, el león bebe leche, Porém, o leão bebe el leite, becerro bebe leche, o bezerro bebe leite, el hombre bebe leche, o homem bebe pero leite, el águila no. porém a águia não. Aleluya. El águila come alimento sólido A águia come alimento sólido desde que nace. desde que ele nasce. Y ese es un tipo del verdadero E creyente. esse é um tipo do verdadeiro crente. Yo espero estarle hablando a águilas en Eu esta espero estar mañana. falando a águias esta manhã. Oh, gloria al Oh, Señor. glória ao Senhor. Y el profeta revela ahí E o profeta revela ali, que cuando Dios le dio a Abraham parte de su nombre, quando Deus deu a Abraão parte do seu nome, puso su nombre en el cheque colocou seu nome em xeque como si fuera el de él. como se fosse dele. Porque él dice ahí, Porque ele disse ali, el de él es Elohim. o dele é Elohim. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Que tremendo, Y irmão. él dice, yo pudiera llevarlo más lejos, Ele disse, eu podia levar mais longe, pero todavía la iglesia, porém ainda a igreja, en vez de estar comiendo alimento em sólido, vez de estar comendo alimento sólido, todavía está tomando leche. ainda está tomando leite. Oh, gloria a Dios. Oh, glória a Deus. Y miren, hermano, él sigue diciendo ahí, voy a seguir Olha, leyendo el irmão, extracto. ele siga dizendo ali. Él dice, cuando él hizo eso, Quando ele disse isto, la siguiente cosa que él hizo, a seguinte coisa que ele fez, después de que él le dio a él ese nombre, depois que ele deu a ele este nome, colocó eso en su nombre. ele colocou isto em seu nome. Luego, ¿qué hizo él? Logo que fez ele, Él le dio a él una señal ele deu a ele um sinal, de que él estaba listo que ele estava pronto para destruir todo el mundo, para destruir todo o mundo, todo el pecado que había alrededor de él. todo o pecado que estava ao redor dele. Y posicionalmente E se posicionar, puso su cuerpo ele colocou o seu corpo en condición em condição para recibir al Hijo prometido para receber o filho prometido que él había estado esperando. que havia estado esperando. Esto es tremendo, hermano. Isso é tremendo, irmão, Porque aquí ocurrió algo porque aqui ocorreu algo que aunque la palabra no lo revela directamente, e a palavra não revela está diretamente. también en entre E líneas, está ali entre linhas. pero que la novia lo puede captar. Porém, a noiva ela pode captar. Mire, hermano, ¿qué edad tenía Abraham? ¿Qué edad tenía Abraham? Mira, irmão, ó, que idade tinha Abraão? ¿Y qué edad tenía su compañera Sara cuando Dios le hace la promesa? E que idade tinha sua companheira Sara quando Deus tem dado a Eran promessa? ya muy ancianos. Eles já eram muito ancião. Abraham estaba casi en los 100 años. Abraão estava quase com 100 anos. Sara en los 90. Sara nos 90. A esa edad ya ella había perdido
nessa idade já tinha la perdido costumbre de las mujeres. o costume das mulheres. O sea que a esa edad no podía parir. E nessa idade já não poderia ter No filhos. tenía fuerzas para concebir y parir un Não hijo. teria força para conceber e ter filhos. Y por eso es que ella se ríe. E por isso que ela riu. Y eso es lo que Elohim discernió. E isso é o que Elohim discerniu. Cuando Sara se rió en su corazón. Quando Sara riu em seu Y coração. ella estaba de espaldas a él. Ela estava nas costas Él dele. no la estaba mirando con sus ojos Ele físicos. não estava olhando com seus Pero olhos. allí estaba alguien Porém ali estava alguém que podía discernir los que corazones. podia discernir o coração. Que tenía vista de Que águila. tinha olhos de águia. Tal como la tuvo el profeta Qual mensajero. como teve o profeta glória mensageiro. ao Senhor. Oh, glória ao Senhor. Y Abraham creyó la promesa. E Abraão creu na promessa. Y hay un mensaje E há uma mensagem. donde el hermano Abraham, para dramatizar esto, E o irmão Brana, para dramatizar isto, dice que Abraham creyó tanto esa promesa disse que Abraão creu tanto nesta promessa que enseguida se fue al hospital que em seguida ele foi no hospital a separar una cama de maternidad a separar uma cama de maternidade para que Sara pariera el hijo en para ella. que possa parir ali, ganhar Oh, o seu gloria al filho. Señor. En ese tiempo no habían hospitales. E nesse tempo não havia El hermano hospital. Abraham lo ilustra de esa manera Porém, o irmão Brana ilustra desta para maneira demostrarnos a nosotros para demonstrar a nós lo mucho que Abraham creyó la promesa. o mundo que Abraão creu na promessa. Porque aunque parecía imposible, Porque o que parecia impossível, la palabra dice a palavra que disse, para el que cree, para aquele que crê, todo es posible. tudo é possível. Oh, gloria al Señor. Oh, glória ao Senhor. Y miren lo que sucedió. E olha o que sucedeu. Para Dios poder cumplir la promesa, Para Deus poder cumprir a promessa, tuvo que cambiar el cuerpo. ele teve que mudar o corpo, Tanto el de Abraham, tanto de Abraão, pero especialmente el de su compañera e Sara. especialmente sua companheira Sara, De una anciana de 90 de años, uma anciã de 90 anos, la volvió en una jovencita. a voltou a ser uma jovenzinha, Tan hermosa, tão bonita, tan bonita, tão bonita, tan preciosa, tão preciosa, que el rey Abimelech que o rei Abimeleque se enamoró de ella. se enamorou dela. Hermanos y hermanas, Irmãos e irmãs, no me digan ustedes não me diga que você un rey se va a enamorar de una ancianita. que um rei vai se namorar de uma anciã. Él se enamoró de Sara Ele se namorou de Sara, porque Dios la había rejuvenecido. porque Deus tinha rejuvenescido. Oh, gloria al Oh, Señor. glória ao Senhor. Y cuando Abraham notó, cuando Abraham se dio cuenta E quando Abraão se deu conta que su compañera cada día estaba más joven, que sua companheira estava cada dia mais jovem estaba regresando a los años de juventud, e estava regressando aos anos da él juventude, sabía que ella iba a concebir. e ele sabia que ela Oh, ia glória ao conceber. Senhor. Oh, glória ao Senhor. Y esta fue una tremenda señal E este foi um tremendo sinal para la venida del Hijo prometido. para a vinda do Filho prometido. Por eso el profeta lo dice aquí. Por isso que o profeta disse aqui, Él dice, voy a repetir esta parte. ele disse, vou repetir essa parte, Él dice, posicionalmente posicionalmente, puso su cuerpo colocou seu corpo en condición em condição para recibir al Hijo prometido para receber ao Filho prometido, que él había estado esperando. que ele havia estado esperando. Es exactamente lo que él E exatamente o que ele le ha hecho con la iglesia. tem feito com a igreja. ¿Cuál fue la última señal Qual foi o último sinal que él le dio a Abraham? que ele deu a Abraão? Él tenía su espalda volteada Ele tinha nas suas costas em volta, hacia la tienda até ali na tenda. y le dijo a Sara Ele disse a Sara lo que ella estaba haciendo o que ele estava fazendo y pensando dentro de la tienda. e que estava pensando dentro da tenda. Y Jesús, E Jesus, la verdadera simiente de a Abraham, verdadeira semente de Abraão, el real y verdadero profeta, o real e verdadeiro profeta, el Dios profeta, o Deus profeta, que vino a la tierra que veio à terra y manifestó la misma señal e manifestou o mesmo sinal al finalizar la de los judíos. ao finalizar aos judeus. Piénsenlo, Pensem-lo, cuando él vino a la tierra, quando ele veio à terra, ¿qué hizo él? o que fez ele? Él le dijo a Simón, Ele disse a Simão, tu nombre es Simón. teu nome é Simão. Lo mismo que hizo en Puerto Rico, É o mesmo que diz em Porto cuando le Rico. dijo a ese muchacho, tu nombre es Miguel. Quando disse a esse muchacho, seu nome é Miguel. Tu nombre es Simón.
teu nome é Simão, tú eres el hijo de Jonás. tu é o filho de Jonas, A un hombre que no podía escribir su propio nombre. homem que não podia escrever seu próprio nome. Y Simón reconoció rápidamente, E Simão reconheceu rapidamente, por medio de la enseñanza de su padre, pelo meio do ensinamento do seu pai, de que el Mesías do que o Messias tendría una señal como esa. teria um sinal como este. Y él la reconoció E ele a reconheceu y lo recibió a él. e recebeu a ele. Está ahí la cita. Aí está a citação. ¿Cuál fue la señal Qual foi o sinal por la cual Simón reconoció que Jesús era el Mesías? por qual Simão reconheceu que Jesus era o Que Messias, discernió su corazón, que discerniu seu coração, que hasta lo llamó por su nombre. que até chamou por seu nome. No pasó lo mismo con la mujer samaritana Não passou mesmo com a mulher en el samaritana pozo de Samaria. no poço de Samaria, Cuando Jesús discernió su corazón, quando o Senhor Jesus discerniu seu coração. ella le dijo, parece que eres profeta. Ela disse: parece que eres Y el profeta. Mesías cuando venga E o Messias, quando vier, hará eso mismo que tú estás haciendo. fará o mesmo que tu Y está Jesús fazendo. le dijo, E Jesus lhe disse: yo soy Eu sou que hablo contigo. que falo contigo. Oh, gloria al Oh, Señor. glória ao Senhor. ¿Cuántas veces no sucedió eso mismo Quantas vezes não sucedeu isto en el mesmo ministerio del profeta? no ministério do profeta? Pues indudablemente, hermano, Por, indudablemente. muitas vezes. No podemos negarlo, no podemos negarlo. Não podemos No duvidar podemos dudar. Que Lucas 17:30, que Lucas la 17:30, manifestación del Hijo del Hombre, a manifestação do Filho do es Homem una profecía é uma profecia que para la verdadera novia que del para, Señor Jesucristo que para a verdadeira noiva do Senhor Jesus ya Cristo está cumplida. já amados está hermanos. cumprida, irmão. Porque exactamente eso mismo hizo el profeta. Porque exatamente fez isto o profeta. Revelar al Hijo del Hombre. Revelar o Filho do Homem. Él no era el Hijo del Hombre. Ele não era o Filho do Él Homem. era un Hijo de Hombre. Ele era o Filho do Pero Homem. Dios lo envió Porém Deus enviou a revelar al Hijo del Hombre. A revelar o Filho do Homem. Jesucristo. Jesus Cristo. Oh, gloria al Oh, Señor. glória ao Senhor. Y a eso es a lo que Pablo E é isso que Paulo le llama lhe chama el gran misterio de la piedad. o grande mistério da piedade. En Primera de Timoteo, Em 1 Timóteo, capítulo 3 capítulo 3 y verso e 16. verso 16, Él dice ahí, ele disse ali: grande es el misterio de la grande é piedad. o mistério da piedade. Dios ha sido manifestado en carne. Deus tem sido manifestado em carne. Oh, glória ao Senhor. Oh, glória ao Senhor. Oh, amados hermanos, negar eso, Negar isto, que Dios se manifestó en carne, que Deus se manifestou em en carne, ese santo profeta llamado William Marion neste Branham, santo profeta chamado William Marion es Branham, negar la palabra. é negar a palavra. Es más, E mais, dice el profeta que eso es crucificar a Cristo otra vez. diz o profeta que isso é crucificar a Cristo Y outra por vez. eso él predicó este mensaje, Por isso que ele pregou esta mensagem, titulado La Acusación, intitulado Acusação, donde él acusó la generación de su día onde ele acusou a geração do seu dia de haber crucificado a Jesucristo De haber- por segunda vez. de haver crucificado a Jesus Cristo pela segunda vez. Oh, hermano, Oh, irmão, esto es tremendo, isso é tremendo, porque la gran mayoría de los seguidores del mensaje, porque a grande maioria dos seguidores da mensagem, por temor a endiosar al profeta, por medo de usar o profeta, no reconocen la manifestación de Dios en carne humana. não reconhece a manifestação de Deus em carne Pero por humana. eso les dije al inicio Por isso que eu disse no que início tenemos que hacer la separación que nós temos que fazer a entre lo separação humano y lo divino, entre o humano e o divino, entre el hombre y la divinidad, e entre o homem e a divindade, porque el hombre es el velo, porque o homem é o véu, el hombre es la máscara o homem é a máscara, a través de la cual Dios se revela, através da qual Deus se revela. pero Dios está dentro de esa máscara, Porém, Deus está dentro desta máscara, dentro de ese velo, dentro deste véu, y no ver eso, no traspasar ese velo, e não ultrapassar este es véu muerte en este día. é morte neste dia. En el Antiguo Testamento, No Antigo Testamento, el lugar santísimo o lugar santíssimo del tabernáculo do tabernáculo y del templo que levantó Salomón e do templo que levantou Salomão estaba cubierto por unas cortinas estava coberto com uma cortina que escondían la divina presencia que de Dios. escondia a divina presença de Deus, Porque como la redención no había comenzado, porque a redenção não havia começado. el hombre no podía entrar a ese lugar O homem não poderia entrar nesse lugar por estar
en pecado. por estar em pecado. Solamente lo que cubría el pecado Somente o que cobria o pecado era la sangre de los animales. era o sangue da humanidade. Pero solamente hacía eso, cubrirlo. Porém, somente fazia isso, era cobrir. No lo quitaba. Não tirava. Yo siempre pongo el ejemplo Isso eu vou colocar um exemplo de que hay personas que son muy vagos, de que tal pessoas são son muy perezosos, muy são vagos, muito preguiçosos, que cuando barren el piso, que quando vai varrer o piso, levantan la alfombra ele levanta o y tapete meten el polvo debajo de la e alfombra. coloca o pó debaixo do tapete. Lo que hicieron fue cubrirlo, O que fizeram, eles foram pero cobrir, no lo quitaron. porém eles não tiraram. El polvo sigue ahí. O pó segue ali. Y eso era lo que hacía la sangre de los animales. Isso é o que fazia o sangue do animal, Porque esa sangre porque esse sangue solamente cubría el pecado. somente cobria o Por pecado. año. Por um ano. Al año había que volver a sacrificar. Ao outro ano tinha que voltar a Es sacrificar o lo que la animal. palabra le llama É o que a palavra el chama continuo sacrificio. o sacrifício contínuo. ¿Y por qué la sangre solamente cubría el pecado? E por que somente o sangue cobriu o pecado? Porque jamás la vida de un animal Porque jamais a vida de um animal podía sustituir la vida del creyente. poderia substituir a vida de um crente. Pero precisamente para eso Dios envió a su Hijo. Por isso que precisamente Deus enviou seu Filho, Para que con su propia vida, para que com sua própria vida, y esa era la vida de Dios, e essa é a vida de Deus, lo que en griego se llama el Zoe de Dios, o que em grego quer dizer o zoe la de Deus, propia vida de a Dios, própria vida de Deus, no cubriera el pecado, não cobrir o pecado, sino que lo quitara. senão que ele tirava. Aleluya. Aleluia. ¿Han leído cuando Juan lo presentó en el Jordán? Tem lido quando João apresentou no Jordão. ¿Cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista? Qual foi as palavras de João Batista? He aquí el Cordero de Dios Aqui é o Cordeiro de Deus que quita que tira el pecado del o mundo. pecado do mundo. No que lo cubre, Não que ele cobre, que lo quita. que ele o tira. Oh, gloria al Oh, Señor. glória ao Senhor. Pues esse lugar santísimo Porém, esse lugar santíssimo estaba cubierto de pieles de animales, estava coberto de pele de animal, especialmente un animal llamado tejón. e especialmente um animal chamado texugo. ¿Saben por qué Dios escogió ese específico animal? Sabe por que Deus escolheu esse específico animal? Porque es un animal que no le tiene miedo a nada. Porque é um animal que não tem medo a nada. Enfrenta a cualquier fiera. E enfrenta qualquer fera. Cualquier animal, no importa lo grande que sea. Qualquer animal, não importa o grande que seja. Enfrenta a leones, Enfrenta leões. enfrenta a tigres, Ele enfrenta tigre. enfrenta a osos, Enfrenta urso. enfrenta a serpientes Enfrenta serpente. y a todos los derrota. E a todos os A derrota. ninguno le tiene miedo. A nenhum ele tem medo. Este animal Este animal tiene la capacidad tem a capacidade y la habilidad e a habilidade de cuando algún animal lo atrapa, de que quando algum animal o él se atrampa, voltea dentro de su propia piel ele se volta, se enrola dentro da y sua ahí própria pele. derrota a su enemigo. E ali ele derrota o seu inimigo. Por eso Dios escogió Por isso que Deus o la escolheu. piel de este animal A pele desse animal para él cubrirse, para ele se cubrir en lo que venía ao que vinha la piel humana, a pele humana, la piel de su hijo, a pele do seu filho, engendrado por él mismo. gerado por ele mesmo. Oh, gloria a Dios. Dios estaba señalando Deus estava assinalando que algún día él se vestiría de que piel algum humana. dia ele se vestiria de pele, Es el velo. e essa pele é o véu. Y por eso el profeta E por isso que o profeta, explica en el gran mensaje de velando a Dios e ele explica na mensagem revelando a Deus, desvelando a Deus, aquel día en que nuestro Señor fue crucificado, naquele dia que nosso Senhor foi el crucificado, velo del templo, o véu do templo, Dios lo rasgó desde arriba hasta abajo. Deus rasgou de cima até abaixo. Y ahí quedó descubierto el lugar E santísimo. ali ficou descoberto o lugar santíssimo. Dios estaba mostrando Deus estava mostrando que de ahí en adelante que ali em diante podemos tener acceso. podemos ter acesso. Tenemos vía libre Nós temos vida livre para llegar a su presencia. para chegar à sua presença. Oh, gloria a Dios. Oh, glória a Deus. Antes era muerte An- entrar a ese lugar. Antes era a morte entrar naquele lugar. Pero dice el profeta Porém, disse o que profeta ahora es muerte no entrar a él. que agora é morte não entrar ali. ¿Qué significa eso? O que significa isto? Que tenemos que reconocer, Que nós temos que nos reconhecer identificar e identificar dónde es que Dios se manifiesta, onde que Deus se manifesta, dónde es que Él se revela. aonde é que Ele se revela. Y repito, no endiosando al hombre, Não, eu repito, não é Ele usando ao homem, pero reconociendo la presencia de Dios porém é reconhecendo a en presença de el Deus hombre. no homem.
Porque para eso vino este profeta. Porque para isso que veio este Para profeta, revelar al Hijo del Hombre. para revelar o Filho do homem, Para manifestar al Hijo del Hombre. para manifestar o Filho do homem. Gloria al Señor. Oh, glória ao Senhor. Y hay muchos mensajes. E há muitas mensagens, Como este mensaje, la acusación. como esta mensagem de acusação, Donde el profeta revela onde o profeta revela que aquellos que no ven esa manifestación. que aqueles que não veem esta manifestação, O que no reconocen ou que não reconhecem que Dios se ha que manifestado. Deus se tem se Lo manifestado, están crucificando e otra vez. estão crucificando outra vez. Se lo voy a citar, hermano. Se lo voy a citar porque no es Eu lo que vou yo digo. citar. Es lo que dijo el santo Isso profeta. é o que diz o santo profeta, Inspirado, ungido de Dios. inspirado, ungido por Deus. En la página 33. Na página 33, Dice y cito. disse assim: Y el Espíritu Santo hoy. E o Espírito Santo hoje, Hablando en presente, hermano. está falando do presente, irmão. Quiero hacer una pausa breve. Vou fazer uma pausa breve. Cuando ustedes estudian la palabra, es un consejo que les doy. Quando você estuda a palavra, é um conselho que eu dou. Estén bien pendientes, hermano. Esteja bem atento, irmão, ¿En qué términos están redactados Y- los pasajes que están em leyendo? em que termo está adaptado o passado. Si es en pasado, Se é passado, si es presente, se é presente o si es futuro. ou se é futuro. ¿Saben por qué digo esto? Sabe por que digo Porque isso? el hermano Branham reveló Porque o irmão Branham revelou que nosotros siempre hablamos que nós sempre falamos de lo que Dios hizo do que Deus fez y de lo que Dios hará. e do que Deus fará. Pero casi siempre pasamos por alto Porém, quase sempre passamos por alto lo que Dios está haciendo hoy. do que Deus está fazendo hoje. Y hay un ejemplo en la Biblia, Há hermano. um exemplo na Bíblia, irmãos. Cuando Jesús llegó a Betania, Quando Jesus chegou a Betânia, a la casa de Marta y María, a casa de Marta e Maria, donde ya su amigo Lázaro onde já seu amigo Lázaro llevaba 4 días que había muerto, já estava 4 dias morto, una de sus hermanas uma de suas irmãs vino donde el Señor y le dijo: veio aonde o Senhor lhe disse: si hubieras estado aquí, se tivesse estado mi aqui, hermano no hubiera muerto. meu irmão não estaria morto. Le habló en pasado. Viu? Falou em Si passado. hubieras estado, Se estivesse aqui, le habló en pasado. falou em passado. Entonces vino la otra hermana Então veio a outra irmã, y le dijo estas palabras: ele disse as palavras: yo sé que él resucitará eu sei que ele ressuscitará en la resurrección na ressurreição, en el día postrero. nos dias posteiros, Hablando en futuro. vindouro. Una hablando en pasado, Uma falando do la passado, otra hablando en o futuro. outro falando do futuro. Pero el Señor les habló en presente. Porém, o Senhor lhe falou em presente. Y le dijo estas Ele palabras: disse essa palavra: yo soy Eu sou la resurrección a ressurreição y la vida. e a vida. El que en mí cree, Aquele que em mim crê, aunque esté muerto, ainda que esteja morto, vivirá. viverá. Oh, qué tremendo, hermano. Oh, que tremendo, irmão. Tenemos que estar pendientes cuando la palabra habla en presente. Nós temos que estar atentos no que a palavra Y está aquí el profeta está hablando en E aqui presente. o profeta está falando em presente. Él dice el Espíritu Santo hoy. E ele disse o Espírito Santo hoje. Él no dijo el Espíritu Santo ayer. Ele não disse o Espírito Santo ontem. Él no dijo el Espíritu Santo mañana. Ele não disse o Espírito Santo Él amanhã. dice el Espíritu Santo hoy. Ele disse o Espírito Santo hoje. Tiempo presente. Tempo presente. No es ninguna tercera persona. Não é nenhuma terceira pessoa. Es Dios mismo. É Deus mesmo. Manifestado en carne humana. Manifestado em carne humana. Por medio de la sangre de Jesucristo. Por meio do sangue de Jesus Cristo. Para así santificar una vida. Para assim santificar uma vida. A través de la cual Él pueda reflejar. Através da qual ele possa refletir. Y ellos crucifican Y- esa misma palabra. E eles crucificam esta mesma palavra. Hecha manifiesta. Feita manifesta. ¿Entienden ustedes? Entende você? Y yo pregunto también aquí, E eu, ¿entienden ustedes? eu pergunto a vocês, entende vocês? La crucifixión de Cristo hoy. A crucificação de Cristo Hoy hoje, presente, hermano. hoje presente. La crucifixión de Cristo hoy. A crucificação de La Cristo hoje están efectuando a está efetuando la gente que niega as pessoas que negam al Hijo de Dios vindicado ao Filho de Deus y vindicado manifestado entre el pueblo, e manifestado entre o povo, haciendo las cosas fazendo as coisas que Él dijo por su palabra que ele disse por sua palavra que sucederían en este día. e que sucederia neste dia. Ahí la cita, hermano. Aí está a cita. Está claro ahí. Está claro ali. Está más que probado. Está mais que Que provado Dios estaba allí en persona, manifiesto en carne humana. que Deus estava ali em pessoa, manifesta em carne humana. Pero la mayoría no podía verlo Porém, a maioria não poderiam ver por causa del velo. por causa do véu. Porque Dios lo que hace
Porque o que Deus es faz cambiar de velo, é mudar de véu, cambiar de máscara. é mudar de máscara. Sigue siendo el mismo. Segue sendo o Lo mesmo. único que cambia es su O apariencia. único que muda é a sua aparência. En ese mensaje de velando a Dios, E essa mensagem desvelando a el Deus, profeta pone de ejemplo eu vou dar outro exemplo. aquellos dramas u obras, Aquele drama, ou películas, obra, aquelas dramas de filme, donde un mismo actor quando um mesmo ator tiene varios papeles en la Tem- misma obra. tem vários papéis na mesma obra. El mismo actor O mesmo ator, solamente cambia de ele apariencia, somente muda de aparência, cambia de máscara. ele muda de máscara. Y hay una palabra en el idioma griego E há uma palavra no idioma grego que describe eso. que descreve isto. Es la palabra emorfe. É a palavra El imorfe, profeta revela que o profeta que revela eso mismo es lo que Dios hace. que isso é o mesmo que Deus Cambiar faz. de máscara, Mudar de máscara, cambiar de forma, mudar de forma, pero sigue siendo el mismo. porém segue sendo ele o mesmo. Y por eso la gran mayoría E por isso que a grande maioria no pudo ver la divina presencia de não Dios. pode ver a divina presença de El Deus. Hijo del Hombre, O Filho do Homem revelándose, manifestándose, manifestándose a través de este gran mensajero. através desse tão grande Es mensageiro, que Dios había cambiado de que forma. Deus havia mudado de Dios forma. había cambiado de máscara. Deus havia mudado de máscara. Y hay otros extractos E há outro retrato donde Él también lo revela. que ele também revela. El mensaje, el tercer éxodo, A mensagem do terceiro êxodo, predicado el 30 de junio pregado em 30 de junho de de 1963. 1963, Dice el profeta, disse o profeta: el Espíritu Santo o Espírito Santo es más que un profeta. é mais que um profeta, Es Dios entre nosotros. é Deus entre nós, Con su palabra. com sua palavra, Para probarlo. para prová-lo. En el mensaje La Fe Perfecta, E na mensagem A Fé Perfeita, predicado el 25 de agosto pregado em 25 de de agosto 1963, de 1963, dice el profeta, disse o profeta: Él ha aparecido a nosotros ele tem aparecido a nós en la misma forma na mesma forma que apareció en el Antiguo Testamento que ele apareceu no Antigo y el Testamento Nuevo Testamento. e no Novo Testamento. Es el mismo Espíritu Santo Este é o mesmo Espírito Santo que viene que vem y discierne. e discerne. Él está aquí. Ele está aqui. Gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya. En el mensaje de desesperación, Na mensagem de desespero, predicado el 1 de septiembre pregado no 1º de setembro de 1963, de 1963, dice el profeta, disse o profeta: y ahora el Espíritu Santo E a- completo E agora o Espírito Santo completo visita a la iglesia, visita a igreja, manifestando a Dios en carne humana, manifestando Deus em carne humana, igual como lo hizo igual como fez antes de la quema de Sodoma. antes da queimada de Sodoma. Gloria a Dios. Glória a Deus. La señal Jesucristo, O sinal Jesus el Cristo, Espíritu Santo, o Espírito Santo, está entre nosotros. está entre nós. Debemos Devemos reverenciarlo. reverenciá-lo. Oh, gloria a Dios. Oh, glória a Deus. En el mensaje Mire a Jesús, Na mensagem Olhe a Jesus, predicado el 29 de diciembre pregado em 29 de de dezembro 1963, de 1963, lo que él era cuando andaba en Galilea, quando ele andava em Galileu, es lo Galileia, mismo que él é o mesmo que ele, esta noche en Jeffersonville, Indiana. é o mesmo que esta noite em Jeffersonville, Indiana. Y del mensaje el Y- patriarca Abraham, A mensagem do patriarca Abraão, predicado el 7 de febrero pregado em 7 de fevereiro de 1964, de 1964, dice el profeta, disse o profeta: aquí estamos después de 2000 años, aqui estamos depois de 2000 anos, viéndolo a él entre nosotros. vendo ele entre nós. Aquí está él, Aqui está ele, parado entre nosotros. parado entre nós. Y del mensaje persona rara, É mensagem a Persona rara. pessoa rara, predicado el 14 de junio pregado em 14 de junho de de 1964, 1964, dice el profeta, disse o profeta: Dios detrás de piel humana. Deus atrás de pele humana. Pero si usted tiene ojos Porém, espirituales, se você tem olhos espirituais, puede verlo. Pode verlo. Hasta ahí la cita, amados hermanos.
todos estos mensajes Tudo isso é mensagem. y muchos más. E muito mais. Voy a estar todo el día aquí, Podia estar todo dia toda la aqui. tarde, toda la Toda noche, tarde, toda noite. citando uno tras otro, tras Citando otro, tras uma otro, atrás outro e atrás outro. probando que Dios se manifestó, Provando que Deus se que manifestou. Dios se reveló Que Deus se revelou a través de este gran mensajero. através desse tão grande mensageiro. Pero la mayoría no lo ha visto. Porém, a maioria não tem Si visto. usted lo ha podido ver, Se você tem podido ver, usted es un bienaventurado. você é um bem-aventurado. Usted es una verdadera águila. Você é uma verdadeira águia. Que puede digerir este alimento Que pode sólido digerir esse alimento sólido y prepararse e preparar para recibir al Hijo prometido. para receber o Filho prometido. Amados hermanos y hermanas, Amados irmãos e irmãs, para mí el mensaje para mim a mensagem que más prueba la divina presencia de que Dios mais prova é a divina presença de Deus en carne humana en En- nuestro mensajero. em carne humana em nosso mensageiro. Es el mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura. Na mensagem hoje se tem cumprido esta Y escritura. miren por qué motivo vino este tema y este E mensaje. olha por que motivo veio esse tema, esta Ya mensagem. con esto voy terminando, hermano. Já estou quase terminando, irmão. El profeta mensajero había sido invitado O profeta mensageiro tem sido convidado a predicar en una convención a pregar numa convenção de los hombres cristianos de negocio dos homens cristãos do negócio, celebrada en Phoenix, Arizona. celebrado em Phoenix, Arizona. Y a esa convención E nesta convenção habían sido invitados haviam sido convidados cientos de ministros muitos de ministros todas las de denominaciones, todas as denominações, hasta de la Iglesia Católica Romana. até da Igreja Católica Romana. Allí estaba un importante líder Ali estava um importante líder de la Iglesia Católica. da Igreja Católica. Era un arzobispo Ele era um arcebispo de la zona metropolitana da a metropolitana. nivel nacional de Estados Unidos, Ele veio dos Estados Unidos, llamado John Stanley. chamado John Stanley. Todos ellos estaban sentados a la parte de atrás Todos estavam sentados na parte de trás de la plataforma da plataforma, o púlpito donde el profeta predicaba. do púlpito onde o profeta pregava. Ahí es donde él predica E ali é onde ele pregava el mensaje dolores de parto. a mensagem dores de parto. Y en cierto momento del mensaje, E em certo momento da mensagem, él estaba buscando una escritura ele estava buscando uma escritura y no la encontraba e não a encontrava, porque tenía una Biblia nueva porque ele tinha uma Bíblia nova que su esposa Meda le había que regalado. sua esposa Meda tinha presenteado. Y en los libros nuevos, E no livro novo, usualmente las páginas se pegan. normalmente as páginas se grudam. Eso pasa mucho con los libros nuevos. Isso se passa muito com os Y livros él estaba novos. para atrás y adelante y no E encontraba ele la ia para escritura. trás e para diante e não encontrava a escritura. Mientras está en esa búsqueda, Enquanto estava nesta busca, se levantó ese arzobispo. se levantou esse arcebispo Él tenía toda la vestimenta típica de los que sacerdotes. tinha toda a vestimenta típica do sacerdote, Tenía su bata, tinha sua bata, cruces, sua cruz, todo lo que usan los sacerdotes. tudo que usa o sacerdote. Y él se dirigió a la plataforma E ele se dirigiu à plataforma con su Biblia en la mano com sua Bíblia na mão y le habló a oídos al profeta. e falou no ouvido do profeta. Y le dijo estas palabras: Ele disse essas palavras: si estos pentecostales no lo ven, se esses pentecostais não o vê, yo lo veo. eu o vejo. Y le dice: no temas, hijo mío. E ele disse: não tema, filho meu. Dios está a punto Deus está a ponto de hacer algo maravilloso de fazer algo maravilhoso aquí ante todos nosotros. aqui ante todos nós. Y le da su Biblia y le dice: E lhe dá a sua Bíblia e disse: toma, hijo, léelo de mi libro. toma, filho, e lê o meu livro. El profeta leyó la escritura, O profeta leu a le escritura devolvió la Biblia al e sacerdote devolveu a Bíblia ao y sacerdote siguió predicando. e seguiu pregando. Pero no se dio cuenta Porém, ele não se deu que conta ahí se había repetido, que ali se havia repetido aleluya, aquella misma escena aquela mesma cena cuando Jesús entró a la sinagoga. quando Jesus entrou na Le sinagoga fue dado el libro de Isaías, e foi dado o livro de Isaías, que en ese tiempo no eran libros así, que nesse tempo não era livro assim, eran unos rollos o pergaminos. era um rolo em pergaminho. Y Jesús buscó la profecía E Jesus buscou a que profecia él lo identificaba e que o havia identificado, y que está en el capítulo 61 que está no capítulo del 61 profeta Isaías, do profeta Isaías, donde dice: onde diz: el Espíritu del Señor es sobre mí, o Espírito do Senhor é sobre porque mim, me ha ungido Dios, porque me ha ungido me Deus. ha enviado a predicar el año agradable, Ele me ha enviado a pregar em anos agradáveis, libertad a los cautivos. Libertad. buscar os cautivos presos. Usted conoce la escritura.
Y luego de citarla, E logo, ao citá-la, enrolló el libro. ele enrolou o El rollo, livro, perdón, el pergamino. o pergaminho, Se lo devolvió al ele sacerdote devolveu ao y sacerdote, dijo estas palabras. ele disse essas palavras. Hoy se ha cumplido. Hoje se ha cumprido Esta escritura. Esta escritura. Ante vuestros oídos. diante dos nossos ouvidos. Oh, gloria al Señor. Oh, glória ao Senhor. Cuando el hermano Branham regresa de esa predicación Quando o irmão Branham ele volta dessa convenção y viene hablando con su esposa Meda, e ele vem falando com sua esposa Meda, ella le dijo, ele lhe disse: querido, querido, me sentí tan avergonzada eu me senti tão envergonhado porque al tú decir que esa Biblia yo te la había regalado, que tu disse que essa Bíblia eu tenho te presenteado. pues pensaron que era mi culpa E porém pensaram que era minha culpa, por tú no encontrar la escritura. porque você não encontrava a escritura. El profeta le dijo, O profeta disse: no querida, no te preocupes. não, querido, não se preocupa. Esos son errores que ocurren en las imprentas. Isso são erros que incorrem nas Oh, imprensas. gloria a Dios. Y mientras va hablando con ella, Enquanto ele vai falando com él ela, dice que ahí vino como un relámpago ele diz que aí veio como um relâmpago a su pensamiento ao seu pensamento esa escena de la sinagoga. esta cena da Oh, sinagoga. gloria a Dios. Oh, glória a Deus. Y por eso es que él predica ese mensaje. Por isso que ele prega esta mensagem. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoje há se cumprido esta Y al escritura. final del mismo, E ao final do mesmo, él dijo estas palabras. ele disse essa palavra. Yo les he leído las escrituras E eu ha lido esta escritura. con más de una docena de evidencias Mais de uma 200 de de que estamos evidência viviendo en los últimos días. que estamos vivendo nos últimos dias. La generación A regeneração, que verá a Jesucristo a geração que verá Jesus Cristo volver a la tierra. ao ver vir a terra. Y esta noche les digo de nuevo, E esta noite eu digo de novo, hoy se ha cumplido Hoy se tem cumprido esta escritura ante vuestros ojos. ante os nossos olhos. Oh, gloria al Señor. Oh, glória ao Senhor. Oh, gloria a Dios. Oh, glória a Deus. Cuando el profeta salió de esa iglesia, Cuando o sea, el profeta- de ese lugar de reunión, Quando o era un hotel, profeta saiu dessa reunião, era un hotel llamado Ramadaí. era um hotel chamado, Ese mismo obispo Stanley, esse mesmo bispo que Stanley, le había dado la Biblia al profeta, que havia dado a Bíblia ao profeta, pidió un turno para hablar ele pediu um tempo para falar. y le dijo a toda aquella E congregación disse toda aquela y a congregação todos aquellos ministros, e a todos aqueles ministros, después de haber oído este mensaje, depois de eu ter ouvido esta mensagem, tiene que suceder una de dos cosas. tem que suceder uma de duas coisas. O la iglesia sale Ou a igreja sai del enredo en que se encuentra, do lugar que se encontra, el enredo que se encuentra, do enredo que se encontra, o nosotros salimos ou nós saímos del enredo en que se encuentra la iglesia. do enredo que se encontra a igreja. O sea que ese arzobispo estaba reconociendo Ou seja, que o seu ouvido estava que reconhecendo la iglesia está en un enredo, que a igreja está num que enredo, la iglesia está en error. que a igreja está em um erro. Pero este mensaje Porém, esta mensagem es la verdad. Gloria a Dios. glória a Deus. Aleluya. Aleluia. Entonces, mis hermanos, Então, meus irmãos, si tenemos las señales del fin, se nós temos o sinal do fim, tanto las señales físicas tanto os sinais como físicos las señales espirituales, quanto os sinais espirituais, Dios se ha manifestado en Deus carne humana tem se manifestado em carne humana para revelar al Hijo del Hombre para revelar o Filho do Homem en este gran mensajero. nesse grande mensageiro. La pregunta que tenemos que hacernos A pergunta que nós temos que fazer es ¿qué hora es en el reloj de Dios? e que hora é no relógio de Deus? Yo les aseguro Eu te seguro, que es más tarde de lo que pensamos. é mais tarde do que nós pensamos Estamos más cerca que e nunca estamos mais próximos do que nunca de la venida del Señor. da vinda do Senhor. Por eso en esta hora, Por isso que nesta hora, cuando muchos creyentes se han Cuando- enfriado, que muitos crentes têm se esfriado, hay muchos que se han apagado, muitos têm se apagado, hay muchos que han perdido el interés por el mensaje. há muitos que têm perdido o interesse pela mensagem. La verdadera novia, A verdadeira la noiva, verdadera iglesia, a verdadeira igreja, la que Dios ha visitado, Deus tem visitado, se debe estar preparando se deve estar se preparando para recibirlo. para recebê-lo. Oh, gloria al Oh, Señor. glória ao Senhor. Porque no sé si sabían,
No sé si ustedes saben, Não sei se você sabe, a principios de este año, a princípio deste ano, en el mes de enero, no mês de fevereiro, hubo de janeiro, hubo una noticia importante houve uma notícia que le importante dio la vuelta al mundo. que deu a volta ao mundo. Los científicos del átomo, Os científicos de átomos, los que bregan con el poder atómico, os que vêm com o poder atômico, establecieron un reloj eles estabeleceram um relógio en la Universidad de Chicago en Estados Unidos na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que le han llamado que tem chamado el reloj del apocalipsis. o relógio de Apocalipse. También le han llamado Também tem chamado el reloj del juicio final. o relógio do juízo final. ¿Sabían, hermano? Ou sabia, irmãos? En el mes de enero No mês de janeiro, movieron las manecillas del reloj, moveram las manecillas del reloj, las agujas del reloj, o ponteiro do relógio, las agujas del reloj. o ponteiro. 10 segundos más hacia la medianoche. 10 segundos a mais que a meia-noite. Estaba en 100 segundos. Estava em 100 segundos. Ahora está en 90 segundos. Agora está em 90 segundos. Y 90 segundos E 90 segundos equivale a 1 minuto y medio. equivale a 1 minuto e meio. Más cerca de la medianoche. Mais próximo da meia-noite. Ellos establecieron este reloj Eles estabeleceram este relógio por motivo de las amenazas por motivo das ameaças del poder nuclear do poder nuclear y las diferentes situaciones del mundo, e das diferentes situações do mundo, como guerras, como guerras, epidemias, epidemia, lo que sucede en el mundo, o que sucede no mundo, para alertar a la humanidad para alertar a humanidade que estamos cerca de la medianoche. que estamos próximo da meia-noite. Con esta movida en enero, Com este movimento do ponteiro, es la primera vez en la historia é a primeira vez na história que ese llamado reloj del e Apocalipsis que é chamado o relógio de Apocalipse está más cerca de la e medianoche. está mais próximo da meia-noite. Y aunque la palabra revela E é o que a palavra revela, que el día y la hora nadie lo sabe, que o dia e a hora ninguém sabe, sin embargo es una señal para nosotros, não que seja um sinal para nós, porque ellos pusieron como tiempo límite porém que eles colocaram como um tempo limite la medianoche. a meia-noite. Y esa medianoche es profética. E esta meia-noite é profética. Jesús habló de ella Jesus falou dela en Mateo 25, em 6, Mateus 25:6. en esa parábola de las 10 vírgenes. Nessa palavra das 10 virgens, Él dice ahí en el verso ele 6 disse ali no verso 6 que a la medianoche fue oído que à meia-noite foi ouvido un clamor. um clamor. ¿Y saben lo que anunciaba ese E clamor? sabe o que anunciava esse clamor? La venida del esposo. A vinda do esposo. Él dice, he aquí el esposo viene. Ele disse: aqui o esposo vem. Salid a recibirle. Sai para recebê-la. Por eso es que tenemos que estarnos preparando Por isso que nós temos que estar preparados para recibir a nuestro esposo. para receber o nosso Él esposo. viene por su pueblo. Ele vem pelo seu povo. Él viene por su novia. Ele vem por sua noiva. Y si es el esposo, E seu esposo. ya ella es esposa con él también. E a esposa com ele Oh, também. glória a Deus. Oh, glória a Deus. Amados hermanos, Amado irmãos. amadas hermanas de la Amada irmã. novia Noiva brasileña, brasileira. es más tarde de lo que É pensamos. mais tarde do que nós pensamos. Cobremos ánimo. Tenemos ânimos. Cobrar ánimo, cobrar ánimo. Compramos ânimos. Ánimo. Animamos. Como le dijo Dios a Josué. Como Dios le dijo a Josué. Como Deus disse a Josué, Cuando él tomó las riendas del pueblo de Israel. quando ele tomou Las riendas del pueblo. O sea, la dirección del pueblo de como ele Israel. tomou em direção ao povo de Israel. Cuando Moisés, Dios se lo llevó, Quando Moisés, Deus o levou, quedó Josué. ficou Josué. Y Josué fue el que llevó al pueblo E José foi que levou o povo a la tierra à prometida. terra prometida. Y Dios le dijo estas palabras. E Deus disse essas palavras. Esfuérzate Te y esforça-te, sé valiente. seja valente, No desmayes. não desmaie, Porque como fui con Moisés, porque como eu fui com seré Moisés, contigo. serei contigo. Eso mismo nos ha dicho el Espíritu Isso Santo o hoy. mesmo tem dito o Espírito Santo Como Dios hoje. fue con este gran mensajero, Como Deus foi com esse grande así mensageiro, Él es con nosotros. assim Ele é com nós. Así que no desmayemos en esta Assim hora. que nós não desmaiemos nessa hora. Esforcémonos, mis hermanos. Nos esforçamos, meus Estamos irmãos. más cerca que nunca. Estamos mais próximos do que nunca. No es tiempo de enfriarnos. Não é tempo de esfriar. Todo lo contrario, hermano. Todo ao contrário, irmão. Es tiempo de cada vez estar más encendido. Tempo de nós estar mais encendido, Más fervoroso. mais fervoroso. Porque estamos viendo las señales Porque nós estamos vendo os sinais de su venida. de sua vinda. Dios le bendiga. Deus en este abençoe. día. Dios le bendiga, Deus amados abençoe, hermanos. Vamos a estar amado. de pie. Vamos colocar de pé. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor.
Vamos a darle gracias a Dios por su Vamos dar palabra. graças a Deus por sua palavra, Espero que haya sido de bendición, porque tem feito de bendição, de bênção, edificación de edificação y sobre todo de alerta en esta hora. e, sobretudo, de alerta nesta hora. Porque estamos más cerca que nunca, Estamos hermano, mais próximos do que nunca, del irmãos, desenlace de todo. de desenlaçar Oh, tudo. gloria al Señor. Oh, glória ao Senhor. Oremos a Dios. Amado Padre Amado Celestial, Pai Celestial, gracias por tu palabra, obrigado Señor. por tua palavra, Senhor. Gracias por tenernos en tu noticia. Obrigado por ter tua notícia. Gracias por habernos traído hasta aquí desde tan Obrigado por lejos. ter trazido nós aqui nesta manhã, Desde tan lejos, de Señor. tão longe, Senhor. Tomamos 2 aviones para llegar Tomamos acá. 2 aviões para chegar Y más de un día de camino en e la mais carretera. dia de caminho. Pero estamos aquí por tu gracia, Porém, Señor. estamos aqui por tua graça, Senhor. Y por el ilustre amor que tienes por tu pueblo. E pelo ilustre amor que tu tem pelo seu povo. Que tal como en los días de Abraham, Porque como foi nos dias de Abraão, tú no podías enviar el juicio tu não podia enviar o juízo sin antes avisarlo a tus hijos. sem antes avisar a teus filhos. Y estamos más cerca que nunca E estamos mais próximos do que de nunca que este mundo sea quemado, de que este mundo seja queimado, que lo que el hombre ha edificado do que o homem tem edificado sea consumido por el fuego. seja consumido pelo fogo. Por eso, como dijo Habacuc, Por isso, como eu digo, el profeta Habacuc, por isso que eu digo o profeta Abacuque, los pueblos trabajan para el fuego, o povo trabalha para o fogo. las gentes se fatigan en vano. As pessoas se cansam em vão. Pero dice el verso 14, Porém, disse o verso 14, que la tierra que a terra será llena será cheia del conocimiento de do Dios, conhecimento de Deus, como las aguas cubren la mar. como as águas cobrem o mar. Gracias, Padre bueno, Obrigado, Pai por bom, tenernos en tu noticia. por ter tua notícia. Y pedimos la bendición E pedimos a tua de bênção manera especial sobre esta congregación de maneira especial sobre essa del congregação. tabernáculo Alfa y Do Omega, tabernáculo Alfa e Ômega, de nuestro amado pastor y compañero. do nosso amado pastor e companheiro. Pedimos por él y por su familia, Pedimos por ele e sua família, por los diáconos, los síndicos, los músicos, todos los que trabajan pelos en tu obra. diáconos, signos, os músicos, todo que trabalha na obra. Hermanos y hermanas que han puesto sus manos en el Irmãos arado, e irmãs que têm colocado suas mãos na obra, bendíceles grandemente. abençoe grandemente. Y que este lugar se mantenga E que esse lugar se mantenha como un faro de luz como farol de luz en medio de las tinieblas que nos no meio das rodean. trevas que o Que rodeia. todo el que venga aquí Que todos que venham aqui encuentre palabras de aliento, encontrem palavra de palabras de fortaleza, palavra de fortaleza. que cambien sus Mude corazones seus corações para servirte a ti, para servir a ti, el único Dios o verdadero. único Deus verdadeiro. Gracias, Padre Obrigado, bueno. Pai. Para ti la gloria y la honra. Para ti a glória e a En honra. el nombre del E Señor em nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Deus abençoe. Deus abençoe. Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca tinha escutado o pastor pregar e sempre a expectativa, mas eu fiquei alegre que ele está no mesmo espírito que nós e creio da mesma maneira, porque nós não endeusamos William Marimbran, mas nós reconhecemos Deus em William Marimbran. E essa é a essência da coisa, né? Porque um leva para um lado, o outro leva para o outro lado, mas é uma coisa maravilhosíssima. E outra coisa, ontem à noite o pastor José estava pregando, ele disse, vamos várias vezes assim, adiante, irmãos, sigamos, vamos em frente aí, né? Então, este é o recado de Deus para nós, através desses pastores, que não percamos esta luz, para que verdadeiramente possamos chegar mais perto disto, porque a essência disto é Cristo em nós, né? Porque se nós vemos todos isso que ele estava no profeta, que ele fez no passado, ele está fazendo hoje, inoculando, entrando dentro de seres humanos. E estes somos eu e você, porque ele vai estar personificado na sua noiva, né? Isso é tudo lindo, maravilhoso. Nós estamos agradecidos. Todos podem abanar aqui para o pastor e que dê saudações às igrejas, pastor José também, e que levam o melhor de nós aqui, que nós pudermos desejar para vocês e para a igreja, para as famílias, né? Eu gostei muito desse jovem aqui, porque manda ele um dia para nós aqui, ficar uns dias com nós, né? E ele disse que gostou do Brasil, né? Daí nós se sentimos bem. Ele tem sabedoria, né? Por causa que sendo nós brasileiros, então se ele gostou do Brasil, ele gostou de nós, né? Que
Nós somos Brasil. Aleluia, né? Deus abençoe a todos, né? Muito obrigado, irmãos. E hoje à tarde o pastor José vai estar ali no irmão José, porque os dois José dá certo. Será que alguém daria essa força para nós, para estar ali, né, na congregação? Eu estou avisando aos irmãos que nós encerramos o trabalho ali em Sapiranga. Nós não vamos ter mais culto ali em Sapiranga, estávamos pagando R$400, e agora então lá não vai ter mais culto naquele lugar, e nós estamos iniciando um trabalho ali em Araricá, próximo. Então os irmãos podem ir ali, se eu pudesse ter tempo, eu sei que está demasiado tarde, mas só para os irmãos terem uma ideia, que exatamente quando nós começamos os cultos ali, a Assembleia de Deus mudou e nós alugamos o mesmo prédio da Assembleia de Deus por apenas R$500 por mês, muito baratinho. E uma mulher me chamou lá em Parobé e ela disse: pastor, eu não quero mais ter igreja na minha casa, e essas coisas que foram adquiridas com doações de irmãos de igreja, e eu não quero mais ficar com essas coisas. Então, em confiança, eu vou doar isso para o pastor. Ela doou para nós ali, para Araricá, uma guitarra, uns pedestais, 14 cadeiras e um púlpito, né? Doado assim, disse: olha, isso é de vocês, né, para usar na obra de Deus, né? Então, eu senti uma vindicação que certamente o Senhor está nisso, né? E então hoje à tarde nós vamos ter o culto aqui na Roselândia. Por favor, né? Vocês ajuda, dá uma força, vá ali. O movimento eu tenho sempre dito isso: ninguém entra em restaurante vazio, né? Isso é um segredo, né? Onde tem 2 ou 3 lá dentro, você olha, não vai. Mas se tem pessoas ali, a comida é boa, nós vamos também provar, né? Então, por favor, eu creio que talvez o irmão Ramon, um desses dois aí, né, o Ramon, ou então você, ir ali para traduzir o pastor José, né? Alguém dá uma força, e que os irmãos vão ali, né, estar ali junto, ouvindo o pastor José, e eu e o pastor José Osvaldo Garcia, vamos até ali no Claudemir, e depois de lá nós já vamos direto para a Rua Nova. Então às 7h30, quem quiser nos assistir, está junto ali. Temos um tabernáculo muito lindo, quem não conhece ainda ou quiser visitar ali hoje à tarde, então vamos ter culto lá às 7h30 da noite, né? Ali na Rua Nova. E qualquer coisa, então, daqui a pouco o irmão Daniel, o Ramon, alguém já leva o pastor José, se ele quiser, ou se quiser ficar aqui descansar. Isso nós vamos ver, então. Então está bem assim, irmãos, que Deus abençoe a todos. Obrigado por todos que têm vindo. Irmão Fernando, para encerrar, eu sei que tardou um pouco, mas valeu a pena aproveitar, né? Isso que importa, né? Glória a Deus. Podemos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã? Glórias ao Senhor Jesus. Podemos ouvir tudo que Deus tinha para nós nesta manhã. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que ouvem, lê e ouve e guarda a palavra do Senhor. Possamos guardar isso em nossos corações. Amém? Temos os pedidos de oração que nós vamos estar orando então nesta manhã. E eu creio que cada um de nós já estamos com as nossas porções reservadas. Amém? A fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra do Senhor. A nossa fé, ela é acrescentada. Então agora nós vamos orar e vamos encomendar nossa vida nas mãos dele. A irmã Lisiane está agradecendo a Deus pela cura de seus filhos, Daniel e Jennifer, que foram curados da pneumonia. E agora também está pedindo oração por seu filho Hércules, que está bastante engripado e vai ser curado também no nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os teus olhos, agradeça a Ele pelos momentos, peça para que Ele vá contigo e tu tenha uma boa semana na presença do Senhor. Amado Deus e nosso querido Pai, tão bom, Deus, nós poder ouvir a Tua palavra, ouvir, Pai, o que o Senhor tem para nos falar. Pai, sela isso dentro dos nossos corações, das nossas vidas, Senhor, e produz a vida santa, Senhor, dentro de cada um, Senhor.
Pai, nós te agradecemos pela vida, Pai, dos teus servos, Pai, que tem chegado até aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, seus ministérios, seu lar, sua família, em tudo, Senhor, demos graças, Senhor. Pai, cada família, Senhor, representado aqui, Senhor. Pai, que cada um possa voltar para os seus lares, ter uma ótima semana, Pai, na tua presença. E nós encomendamos nossa vida sobre os teus cuidados, Senhor, e pedimos que o anjo do Senhor nos acompanhe e que nós possamos, Senhor Jesus, estar em comunhão contigo, Senhor. É isso que nós te pedimos, e esses pedidos de oração, Pai, que foi mencionado, que, Senhor, que o Senhor vai ao encontro, Pai, desses corpos enfermos, Pai, possam ser curados, Senhor, que possam ser libertados, Senhor, e que o Senhor dê saúde a cada um, Senhor. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos em teu nome, Pai. Fica conosco, Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Então, quarta-feira, nós aqui novamente, se o Senhor assim permitir. Amém.